Eu gosto de visitar. Eu já visitei alguns de vocês, alguns estou devendo visita e outros eu preciso visitar. E alguns ficam assustados com a visita do pastor. Fique tranquilo, viu? Normalmente eu visito não é para resolver problema não, tá? Às vezes ele tem que ir, né? Mas é nas visitas que a gente consegue conhecer as necessidades dos nossos irmãos. Mas eu confesso a vocês que o sermão de hoje, ele não foi feito por causa de visita. Ele foi feito por causa de mim. E ele foi feito por causa da realidade que estamos vivendo hoje no mundo. Ontem foi aniversário do Greenville, fizeram uma festa lá, né? E chegou um determinado momento que eu convidei todos os líderes que estavam representando os líderes que fizeram a diferença ao longo dos 19 anos do Greenville. O Greenville, ele gosta de todo ano comemorar um aniversário, né? Tem igrejas que é assim, outras não. E eles comemoraram 19 anos, eu convidei os líderes para estar lá. E o pastor Zanotelli, já jubilado, é um dos líderes. E eu falei para os líderes e até fiz a pergunta para o pastor Zanotelli. Porque o pastor Zanotelli já está jubilado. Mas o pastor Zanotelli ficou cerca de 40 anos no ministério sendo pastor. E eu disse para a igreja do Greenville, e eu disse para os líderes, que possivelmente nós estamos vivendo hoje o momento mais difícil da história da igreja, no que tange a fidelidade dos nossos irmãos, no que tange a problemas que nós não tínhamos antes. E eu virei para o pastor Zanotelli e falei assim: o senhor concorda comigo, pastor Zanotelli? Aí você podia dizer assim: claro, eu queria concordar, não é todo mundo. Não. Eu perguntei para ele, porque ele era o homem mais experiente de nós ali. E mais quase 40, ou cerca de 40 anos no ministério. E ele disse assim, sem dúvida. Pode olhar lá no vídeo, está gravado. Eu sem dúvida. Por que nós estamos vivendo um momento mais difícil? Porque Cristo está às portas. Ele disse que chegaria um momento que ficaria tão difícil que se ele não voltasse, não salvaria ninguém. Esse tipo de discurso é por quê? Você já parou para pensar por que ele disse isso? Se os tempos não fossem abreviados, não salvaria ninguém. Por quê? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa fidelidade a Deus, nossa vida com Ele. E eu disse então que esse sermão, ele é um sermão da vida do pastor Anderson e da vida de todo aquele que quer um dia estar no céu. Então, Lucas capítulo 11, o verso 1, a palavra de Deus aberta agora está, e portanto vamos orar. Paizinho, estamos abrindo a tua palavra agora. Cale o homem e fala Deus aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, verso 1, revela, queridos, um importante pedido dos discípulos a Cristo. Eles não solicitaram a Jesus bens materiais, eles não suplicaram a Jesus qualquer outro tipo de benfeitoria, qualquer outra situação que talvez no momento fosse adequado, mas eles pediram que Jesus ensinasse eles a orar. Jesus, ele era um grande orador, ele era um pregador, mas os discípulos, eles não
pediram para ele assim: Senhor, a gente vê o Senhor aí orar, ou melhor, a sua oratória, o Senhor pregar, queria que o Senhor ensinasse as técnicas de oratória. Como é que o Senhor fala a grandes multidões? Não. Na verdade, o que eles pediram era justamente que Cristo ensinasse eles a orar. E é um pedido comum. Era um pedido comum, porque quando você vai na Bíblia, você vê que normalmente Jesus ele se afastava para orar. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas em nossas igrejas, queridos, nós temos treinamento para tudo. A igreja adventista, ela é exímia em treinamentos. Tem treinamento online, tem treinamento que vai em Rio Preto, tem treinamento que vai em Marília, tem treinamento que vai em Bauru, tem treinamento, hoje tem treinamento dos bravadores o dia todo. Vamos ter treinamento para o diácono e diaconisa, enfim. Recepção. Semana que vem treinamento do Ministério da Criança. Vamos ter semana que vem aqui seminários também, que é treinamento. Não, semana que vem não é um tipo de treinamento à tarde, mas são seminários. Mas você já ouviu assim, vamos fazer aqui um treinamento para orar? Já ouviu falar isso na igreja? Por que não? Porque Jesus já ensinou. Jesus ensinou. Porque Jesus ele era exemplo. E Jesus, como exemplo, ele nos ensinou como orar. E o livro de Lucas, ele descreve vários momentos que Jesus orou e por que ele orou. Então, vamos em Lucas capítulo 3, verso 21. Fica com a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, que nós vamos estudar bastante. Capítulo 3, no verso 21 de Lucas. E agora me permitam que eu vou lendo, e você vai achando eu vou lendo. Diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Hoje, normalmente quando eu batizo alguém, eu falo no ouvido da pessoa assim: enquanto eu estiver fazendo aqui a invocação, você ore e peça perdão pelos seus pecados. É isso ou não é? Normalmente eu falo isso, baseado em quem? Em Cristo Jesus. É certo que Cristo não precisou pedir perdão pelos pecados, mas naquele momento ele estava orando, fazendo um pedido especial, e daqui a pouco a gente vai ver. Outro momento que Jesus também orou, capítulo 5 agora, verso 16. Vira as páginas aí, umas 2 páginas, e você vai encontrar no verso 16 assim: Ele, porém, se retirava para lugares cheios de gente. É isso? Solitários. E orava, mais cedo ou mais tarde. Na verdade, mais cedo ou mais tarde não. Todo dia você tem que estar em oração. Mas, em algum momento do dia, é importante você estar orando sozinho. É importante você estar orando só você e Deus, conversando com Ele. E Jesus fazia isso. Mas sabe por que Jesus ele gostava de fazer isso? Agora vem o verso 12 do capítulo 6. Por que ele saía para orar sozinho? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus gostava de orar sozinho, privacidade, mas ele também passava às vezes orando a noite inteira. E por que nesta ocasião ele passou a orar a noite toda? Orando a noite toda. Logo em seguida, você encontra por quê? Quando amanheceu, o que ele fez? Chamou assim os discípulos e escolheu quantos? É isso. Sempre quando precisamos tomar uma decisão importante, principalmente no que tange a nossa vida espiritual, ou decisões que pode acarretar bênçãos, sabe o que acontece? É indispensável que você ore, e ore muito. Jesus passou a noite orando, porque ele escolheu 12 homens. Capítulo 9, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, desculpa, é isso mesmo? É isso mesmo, é. Não, eu estava lendo. Não, estou lendo certo.
Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para fazer o quê? Para ver a vista. Para ver a paisagem. É isso? Para orar. E Jesus chamou, ele tinha mais perto dele. Para quê? Exemplo. Outra oportunidade, Lucas 23. E agora ele ora. Pouco tempo ele faz 2 orações, e orações por demais importantes. Lucas 23, o verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora o verso 46. Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E disse isso, o Espírito. Então, queridos, o nosso grande exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vida terrestre, ele não se privou da oração. E sabe o que Ellen White fala sobre isso no livro Caminho a Cristo, na página 94? Ela fala assim: se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração. Caminho a Cristo, página 94. Se o nosso Senhor, Rei dos Reis, Deus homem, orava e orava constantemente, e eu você, tá bom? E eu e você? Essa conexão que Jesus tinha com o Pai por meio da oração resultava exatamente na guia do Espírito Santo ao longo de todo o ministério de Cristo. Ele sabia que ele não podia desviar o foco. E quantas vezes nós desviamos o nosso foco, principalmente o foco das coisas de Deus? Parece que é assim na nossa vida, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Na vida espiritual é impressionante isso. Por quê? Principalmente porque não estamos colocando o exemplo de Cristo em prática na nossa vida, que é orar, orar, orar. E fica evidente a atuação do Espírito Santo atrelada à oração no ministério de Cristo. Quer ver só? Vamos lá. Aí Lucas, capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3, o verso 21. Eu quero continuar o verso 22 agora. E diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: em ti me comprazo. Ali no batismo Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Aqui nós temos o batismo do Espírito Santo. E João, ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. Em que momento ele fala sobre o batismo do Espírito Santo? Você lembra? Em João, Cristo ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. Com quem? Nicodemos. E ele fala assim para Nicodemos: Nicodemos, é o seguinte, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então são duas coisas. Ele mostra Jesus sendo batizado, ele ora ali naquele momento do batismo, ele é batizado e aí ele recebe o Espírito Santo. Aqui está a questão do batismo do Espírito Santo. Não tem como você receber o batismo do Espírito Santo se a sua vida não está conectada com Deus. Outro dia eu estava dando um estudo bíblico. Uma pessoa começou a falar de coisas assim extraordinárias que ela tinha visto acontecer, e ela falou assim: eu não tenho dúvida de que é Deus que estava fazendo aquilo. Depois eu disse para ela assim: pois eu tenho todas as dúvidas
Eu tenho a certeza de que não é. Porque na palavra de Deus nós encontramos que a atuação do Espírito Santo, ele não recai sobre aqueles que praticam a iniquidade. O que é isso? Você viu que eu não falei aqueles que são pecadores, mas eu falei que aquele que pratica a iniquidade. Qual que é a diferença? Hã? Tem. Nós somos pecadores. Todo dia a gente peca. Mas iniquidade ou iníquo é aquele que vive pecando continuamente, de forma deliberada. Aí está a diferença. Porque Jesus ele vai levar para o céu pecadores. Ninguém vai ser perfeito nessa terra aqui. Quando ele voltar nas nuvens do céu, vai haver uma transformação. Mas ninguém vai estar santo, perfeito, com a auréola, né? A auréola na cabeça. Você não encontra isso na Bíblia. Tanto que você não vê Elias deixando de ser o pecador que ele era. Moisés não entrou lá na Canaã terrestre. Por quê? Porque era pecador. Mas Cristo veio, o ressuscitou e o transformou, levando para o céu. Nós temos na Bíblia aqui que o Espírito do Senhor ele está com aqueles que fazem a vontade de Deus e que não vivem pecando de forma deliberada, não praticam iniquidade. Por isso que a fala de Cristo é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque se fala assim, apartai-vos de mim, vós que é pecador, não ia ficar um. Então sabe aquela mentirinha de todo dia? Isso aí é iniquidade. Todo dia você faz a mesma coisa. Sabe aquele sábado que é transgredido toda semana? Pois é. Sabe aquele pecado acariciado? Que você até premedita para fazê-lo? É isso aí. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. No Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Agora o verso 14: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Agora o verso 18: ora, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Aqui é Jesus dizendo para todo mundo quem ele era. Quase foi morto aqui, né? Depois Lucas capítulo 5, verso 17. Vira a página aí. Lucas 5, 17. Os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Cristo poderia ter usado os seus atributos? Sim ou não? Poderia. Mas todo o poder que Cristo emanou nesta terra foi entre o Senhor. Por isso que ele diz para os discípulos assim: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês farão coisas maiores. Pelo poder do Consolador, do Espírito do Senhor. Ele escolheu ser guiado pelo Espírito em todos os momentos. Além de ser o nosso Salvador, ele foi o nosso exemplo
E Ele veio para mostrar como deve ser a nossa vida em comunhão com o Pai, através do Espírito Santo. É o nosso Consolador. É aquele que nos leva a Cristo. É aquele que faz você aceitar ser batizado. É aquele que faz você lembrar da aliança. Outro dia eu estive com uma pessoa e ela me disse uma coisa lá e eu falei para ela assim: parece que você esqueceu da aliança que você fez. Você lembra da aliança que você fez no dia que você foi batizado? Aí ele parou, olhou para baixo, depois o Espírito do Senhor está falando com você agora. Ele que faz você lembrar daquilo que você estudou. Ele que convence a gente do pecado, que a gente precisa de um Salvador. Mas tem pessoas que param de ouvir a voz do Espírito Santo, porque elas deixam a mente delas serem cauterizadas. O que é isso? Já não sente mais. Ela não tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Então o pecado é rotineiro, ela nem percebe mais. Ela já se torna tão escrava do pecado que acaba sendo automático. Aí vira um mentiroso automático, vira um fornicador automático, vira um adúltero automático, vira um ladrão automático, vira um inimigo. Ellen White, ela fala assim: manhã após manhã, Jesus se comunicava com seu Pai do céu, recebendo diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Sinais dos tempos. Dia 21 de novembro de 1895 era escrito isso. Olha que interessante. Aqui fala que todos os dias ele recebeu o quê? Ele recebeu o quê? O batismo. Todo dia. Então, hoje, você acordou, fez a comunhão com o Pai, abriu a sua Bíblia, estudou ela, orou ao Cristo, orou ao Senhor, começou o dia com comunhão com Ele. Não tem dúvida, você recebeu ali o batismo do Espírito Santo. Mas se amanhã você não fizer, não é acumulativo. Todos os dias. Para Jesus, buscar a Deus em oração era uma questão diária. E o mesmo deve acontecer conosco. Diariamente precisamos orar para que o Espírito Santo esteja sobre nós. Todos os dias temos que colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas preocupações, os nossos agradecimentos, rotineiramente. Da mesma forma como você levanta e escova o dente, pelo menos eu espero que você escova o dente, né? Toma o seu de jejum, né? Sai para o trabalho. É algo rotineiro na sua vida. Tem que ser rotineiro. Você orar a Deus, interceder pelas pessoas, conversar com o Pai do céu. Ellen White, ela fala que eu li isso, eu nunca mais esqueci. Ela fala que é leviano você sair da sua casa sem orar, pedir a presença dos anjos com você. E ela fala inclusive das crianças, dos anjos acompanhar as crianças e proteger as crianças. Ellen White diz assim no livro Projeto das Nações, página 215: devemos seguir a Cristo dia a dia. Deus não provê auxílio para amanhã. Ó, tá, isso aqui é forte, hein? Deus não provê auxílio para amanhã. É o que? É hoje. Não é no atacado. Não é no atacado. Não é aquele negócio assim: Senhor, abençoe perdoe todos os meus pecados. Não. Senhor, perdoa o pecado tal. Senhor, me proteja disso, me liberte disso. Eu agradeço, Senhor, por isso. E amanhã é outro dia. Nós acabamos de ver o primeiro aspecto do nosso sermão, que é Jesus como um homem de oração. E agora, o segundo aspecto é o presente que Jesus quer dar a mim e a você. Após receber o pedido dos discípulos para que ensinasse eles a orar, Jesus fez um apelo.
E esse apelo está escrito em Lucas 11, no verso 9 a 13. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se alguém lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. O que Jesus está dizendo aqui? Sabe o que é interessante? Eu estava analisando esse texto. Normalmente a gente usa esse texto para pedir, né? Olha aqui, Jesus está dizendo para você pedir. Só que se você ler direito, você fala que ele está pedindo, que ele está fazendo um apelo para os discípulos ir para pedir o quê? O Espírito Santo. Quantas vezes a gente pede isso? Tenho certeza que você pediu muita coisa. Mas Jesus ele me ensinou a orar e ele disse que todos os dias precisamos pedir o Espírito Santo. Se você pedir, se você buscar, se você bater, você vai bater. E é interessante, é justamente interessante que isso fica claro. Jesus quis enfatizar, fica claro porque ele usa, olha só, ele usa 3 verbos aqui, né? Buscar 2 vezes e bater 2 vezes. É interessante que o verbo pedir, no verso 13, no original do grego, é usado o verbo no tempo contínuo. Ou seja, todo dia você tem que pedir o Espírito Santo. Todo dia. E devemos fazer a Deus em oração mais urgente é pelo batismo diário do Espírito Santo. Nenhuma outra dádiva que Deus possa nos conceder é mais importante do que o dom do Espírito. Esse é o presente de coroação que Jesus quer dar para os seus discípulos, uma evidente prova do seu amor. E Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, na parte 56, diz assim: está prometida a bênção do Espírito Santo reclamada pela fé. Essa bênção trará outras bênçãos. Ela diz, reclamada pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos. Então, a primeira coisa que você tem que orar a Deus todos os dias, depois de agradecê-lo, é falar assim: Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo no dia de hoje. E aí, quando você pede isso, e essa bênção, ela fala, todas as demais vão vir como consequência dessa. Olha que forte isso. Já tinha ouvido isso? O autor Helmut Hegel, ele escreveu que o Espírito Santo ele não é oferecido em liquidação. Ele só é dado para aqueles que entregam a vida a Jesus em dedicação a Ele. E quais são as indicações então para o recebimento, as implicações para receber o Espírito Santo, as condições para receber o Espírito Santo? Primeiro, sentir a necessidade do Espírito e orar por Ele. Atos dos Apóstolos, página 50. Uma vez que este é o meio pelo qual devemos receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre Ele? Não oramos por Ele? E não pregamos a seu respeito? Quantas vezes você ouve sermões sobre o Espírito Santo? Né? Quem? Olha que gracinha. Deus é bom. Deus é bom, porque Deus falou assim: bom, eles vão ter overdose do Espírito Santo na nossa vida. Eu não sabia. Nada é por acaso. Não existe o acaso.
Nem coincidência, né? Nem coincidência. Providência. Ou Jesus ciência. Jesuscidência. 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 O pecado é oculto. Aí ela fala assim, desculpa, eu pulei aqui. O segundo aspecto, o abandono do pecado e dos maus hábitos. Primeiro, sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele. Segundo, abandono do pecado e dos maus hábitos. Olha o que está escrito aqui no Testemunho para o Ministro, página 507. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Forte, né? Ó, cada indivíduo deve estar ciente, né? Cônscio é ciente de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. E aí que está o pecado oculto, perigoso. Sabe aquele pecado que ninguém sabe? É esse pecado mesmo. Ele é perigoso. O pecado acariciado é o pecado mais fatal. Mais fatal. O autor J.C. Riley, ele diz assim: a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora, e sim pelo lado de dentro. A gente consegue se disfarçar muito bem. Eu estava vendo um podcast hoje de um especialista em mentira. Ele fala assim, inclusive ele tem uma página no Instagram, não minta para mim. Já viu esse cara? Já viu? Não minta para mim. E até tem um seriado que hoje, acho que é difícil encontrar esse seriado, um seriado ali de 2008, 2009, acho que era 9, 10 e 11, seriado Lie to Me. Minta se você for capaz, é o nome em português. Lie to Me. E ele estava justamente falando, esse camarada desse podcast, ele estava falando justamente dessa questão das máscaras que nós usamos. Então, você veio para a igreja hoje, você está usando uma máscara aqui agora. Tem coisa que faz parte do ser humano. Às vezes você está vivendo um momento triste, mas você não quer que as pessoas saibam, então você chega diante dela, tá tudo bem? Tá tudo bem. E tá tudo uma zica danada. Mas nós temos máscaras sociais, né? Vamos trabalhar com uma máscara, chegamos em casa com outra, vamos para uma festa com outra, viemos para a igreja com uma outra máscara. Na verdade, a máscara não significa que você está enganando todo mundo, mas faz parte do ser humano. Agora, o problema é quando essa máscara ela está escondendo uma condição. Sai daqui, bicho. Sai, tio. O problema é quando essa máscara está sendo usada para engano, para mentira. E aí só Deus sabe. Tanto que Cristo sabia quem era o enganador. Ninguém sabia. Ninguém passava pela cabeça, pela mente que seria Judas. Que era Judas. Inclusive para eles, ninguém teria coragem de trair o mestre. Mas teve. E Jesus sabia quem era. Jesus sabe quem eu sou e quem você é. Eliminar dissensões e ressentimentos. O livro Desejo das Nações, página 827, diz assim: tire os cristãos do meio deles as dissensões e entregue-se a si mesmos a Deus para a salvação dos perdidos. Peçam a bênção pela fé e ela há de vir. Deus nos confiou o ministério da reconciliação e não o ministério da divisão. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Eu acho importante a gente ler isso aqui. Capítulo 5, verso 18.
Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ou você acha que você vai para o céu com a cara virada com alguém? Você acha que lá no céu você vai atravessar a rua, quando passar para o outro lado da rua? Ih, está vindo fulano. Vai dar para você se esconder? Vai dar para você fazer assim? No céu, queridos, não vai haver nenhuma mancha do pecado. Nada. Então, com quem você tiver que reconciliar, você vai ter que fazer aqui. Ou então, você não vai estar lá. E é duro isso, né? Coisa difícil é ter relacionamento com as pessoas. E hoje em dia está uma história de mimimi. Você não pode falar nada. Você não pode brincar. E a pessoa está indo. Você não pode nem elogiar. Dependendo da pessoa, já fala assim. Outro aspecto, despojar-se do eu. Conselho sobre mordomia, página 21 e 22 diz: não temos exteriormente inimigos que precisamos temer. Nosso grande conflito é contra o eu e não o eu não consagrado. Quando vencemos o eu, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Interessante, né? Ela fala assim, no texto aqui ela fala assim: nosso maior inimigo não é o irmão da igreja. Alguns acham que aqui tem inimigos. Alguns acham que o inimigo é o patrão, que é aquele colega que te persegue lá na empresa, na faculdade, na escola. O inimigo é o Bolsonaro, é o Lula, é a esquerda, é a direita. É você mesmo. É. Só a gente mesmo pode zerar por fora. Exato. Lá no céu, no juízo, durante o milênio, a gente vai começar, eu espero que esteja, começar a olhar assim, né, por que fulano não está aqui? Por que não? Isso. E aí você vai ver lá as várias oportunidades que teve e não quis. Tem gente que não quer. Não quer, tá bom. Escolhas. As maiores batalhas da vida são travadas diariamente nos silenciosos compartimentos da alma, diz o autor David McKay. Desconfie de você mesmo. Essa história assim de que eu dou conta, não dá nada. Eu consigo, não consegue. Eu aguento, não aguento. Desconfie de si mesmo. Fuja do pecado, apegue-se a Deus. Você nunca será uma bênção para a sua família e para a igreja se você não for uma bênção para você mesmo. O nosso maior sabotador e o que nos tirará do céu somos nós mesmos. Isso aqui não é coach não, viu? Não é frasezinha de coach, é real. Conclusão então, queridos. Existem apenas 3 tipos de pessoas no que tange ao relacionamento com Deus. Primeiro, inexistente. Um relacionamento inexistente. Esta é a condição de pessoas que vivem sem Deus. Não tem relacionamento. Segundo aspecto, relacionamento fingido ou superficial. Eu tenho uma figurinha
do menininho. Não sei se eu coloquei no grupo, eu gosto de colocar aquelas figurinhas. Não, me releve, tá bom? Aquelas figurinhas que às vezes eu mando no grupo. Apesar que aqui eu não mando nada, porque eu só estou em um grupo aqui, né? Só me colocar no grupo, vocês devem, o pastor pode estar nos outros não, porque a coisa é nada, estou brincando. Mas é que é tanto grupo, mas eu estou no grupo aqui. Mas no dos anciãos, de vez em quando eu coloco algumas coisinhas lá, né? Mas eu tenho uma figurinha que o menino pega e bate no ombro do outro menino assim, dá um sorriso, faz assim. Aí ele sai assim, faz assim. Sabe aquele negócio fingido? Você fala, Cláudio, você por aqui, Cláudio, que bom te ver, olha só que legal. Meu Deus do céu, esse cara aqui, pelo amor de Deus, o que está fazendo aqui na igreja? É isso. Ai, eu não suporto aquele camarada. Cláudio, só um exemplo, Cláudio, ai. Bosta de vaca não passa. Fingido, né? Hã? Bosta de vaca não passa. É. Eu não sei o que significa não, mas... Não, mas só andando não posso ver, ela tá sequinha, pode pisar, pisou. Ah, tá. Tchau, obrigado. Uma pérola aqui, eu não vou repetir não, mas é uma pérola que eu acabei de ver agora, viu? Nós do mato, pastor. Tá certo. Já deve ter pisado em mim. Ó, conhece a Deus, sabe que Deus existe, né? Mas é parcial, uma hora lê a Bíblia, fica 10 dias sem ler, depois lê de novo. Ou então aquele que pega a Bíblia no sábado, aí no outro sábado ele pega a Bíblia de novo, no outro sábado pega a Bíblia de novo. Só lê a Bíblia aqui na igreja, só ora, Senhor abençoe o meu alimento, amém. Quando lembra, é um relacionamento muito superficial e a Bíblia chama essas pessoas de carnais. E o terceiro, relacionamento real e completo, é a condição daqueles que se entregam a Deus sem reservas. São as pessoas que buscam o batismo do Espírito Santo todos os dias, em comunhão com Deus. A Bíblia chama essas pessoas de espirituais. Então eu pergunto para você, nesse exato momento, qual é a condição do seu relacionamento com Deus? Como é que você está? Inexistente? Parcial? Ou completo? Deus deseja, queridos, que você tenha um relacionamento completo com Ele. E eu termino falando duas coisas. Todos aqueles que estarão no céu serão aqueles que foram amigos íntimos de Jesus aqui na terra. Enoque, onde ele está hoje? No céu. Por quê? Andou com Deus. Moisés falava com Deus face a face. Elias brigava com Deus. Eu quero morrer. Olha aí, só eu. Só vamos estar no céu. No livro Visões do Céu, que eu terminei de ler. Pela terceira vez eu vi esse livro e pela terceira vez eu vi coisas que eu não vi nas outras. Inclusive, é assim com a Bíblia também. Lá fala assim: seu coração precisa estar no céu, ou você não estará lá. Seu coração hoje precisa estar no céu, ou você não estará lá. Se você tiver relacionamento íntimo com Deus, você desfrutará de uma alegria de ter um relacionamento com Ele. Você cultivará algumas virtudes que só vêm com relacionamento com Ele. Que virtudes são essas? Gálatas 5, 22, 23. Amor, bondade, domínio próprio, paciência, alegria, confiança. É a musiquinha lá do Daniel Littke, né? More
Gálatas 5, 22 e 23. E terceiro, receberá ânimo e poder para testemunhar e conduzir outras pessoas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 1, verso 8. É hora então de buscarmos uma experiência mais profunda com Deus. Pastor, o que isso tem a ver com o Senhor? Porque o Senhor falou que esse sermão de hoje tinha tudo a ver contigo. Sabe por quê? Porque eu sou o pastor Anderson Lopes, mas eu estou em débito com Deus. É uma coisa que eu tenho que lutar todo dia. É para ter relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque isso eu tive que ir lutando durante a minha vida para ter. Eu não cresci num lar que, apesar de temer a Deus, não era íntimo de Deus. Um lar que se fazia oração ou lia a Bíblia somente quando chovia forte, ou quando tinha algum problema, ou então na Semana Santa. Eu cresci sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, apesar de ter medo de saber que Ele existia e sempre acreditar. E depois que eu me batizei, não aconteceu assim, num passe de mágica, eu me tornei santo. E ao estudar teologia, também não continuei sendo santo. Recebendo a imposição de mãos, ordenado, também não me tornei santo. E já tenho 16 anos de ministério e continuo não sendo santo. E continuo todos os dias precisando orar, todos os dias precisando ler a Bíblia, todos os dias precisando ter intimidade com Deus. E você acha que eu consigo fazer isso todo dia? Ó, é igual Paulo falou, esmurrando o próprio eu, porque o bem que eu quero fazer não consigo mais de uma alma. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não posso ser exemplo de ninguém, mas hoje eu vim trazer aqui alguém que é o nosso exemplo, e quem a gente tem que seguir o exemplo? Cristo. Porque se nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós receberemos o batismo do Espírito Santo todos os dias. E ao receber o batismo do Espírito Santo todos os dias, teremos poder para enfrentar as lutas todos os dias. E aí nós teremos o nosso coração no céu. E aí, quando Cristo voltar, Ele vai dizer assim: vinde, bendito do meu Pai. Entrar na apóstolo, você foi meu amigo, você teve intimidade comigo, foi meu parça, foi meu parça, meu companheiro. Você abriu o coração, você não era fingido comigo, você dizia os seus problemas, suas dificuldades, você era real comigo. Bora, acabou o sofrimento, acabou a luta. Fala sempre com você. Mas a luta é todo dia. Então, olha pelo vosso pastor e olha por si mesmo. Porque eu estarei orando por vocês e estarei orando por mim. Vamos juntos batalhar. Vamos juntos aprender a orar como deve ser feito, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu quero cantar com vocês a música Falar com Deus. Pode soltar aí, Zé.
Essa seria boa ali. Ó, eu trouxe uma impressora, tá? Chuva, pra você usar. Tá bom? Aí veja o que precisa fazer nela, se quiser arrumar uma coisa. Mas se quiser uma coisa, com o Anderson, isso é legal. Boa noite. Pensando, você vai pegar? Vocês vão me pegar melhor. Não trabalho já. Não, eu tô falando sério. Um deles eu levo. Tem que ser um machinho. Aqui, não dá nem a pau. Ele quer um cachorrinho. Você viu que ele falou aqui? É mais fácil você querer entregar ele. Só o cachorrinho. De semana. Pior que ele E aí, Vera? Não sei se o Vinícius saiu.
Você já tem? Tem 44 dias. Ô, Laquinha, você pegou minha bolsa lá? Tá no meu, ó, pesada, viu? Pegou a garrafinha, deu pra ela, Deise? Sim, tá pesada. Pegou sua boca? E é por isso que e ontem você esqueceu. É o olho. Assim, eles pagaram. Aí deu 3 pra ele. Aí ele tem 4. Ele esqueceu. Ele é caro. Alô, Joe. Alô. Ah, no caminho, tá? 600. 7h30 da manhã, não deixa. E aí, Você gostou?